Você não vai conseguir mudar uma crença limitante se antes entender o que a limitou. Nesse mundo aqui da internet, a gente ouve muito falar em mudar crenças limitantes, em reprogramar uma crença, mas o que você precisa entender é que crenças são programas internalizados por nós e elas levam anos sendo plantadas e enraizadas na nossa mente. Há um contexto onde ela nasce, há um apego da gente em adotar aquela ideia para pertencer a um grupo que é a nossa comunidade, o nosso habitat natural. Todo ser humano tem essa necessidade intrínseca de pertencer e por isso, inconscientemente, as pessoas têm muito mais dificuldade de mudar padrões mentais, por eles serem programas muito profundos. É por isso que muita gente tenta mudar um padrão mental e acaba se frustrando por não conseguir. Só que nesse vídeo a gente vai entender a raiz disso para compreender o caminho da mudança. Afinal, se quisermos de fato resolver os nossos problemas atuais, precisamos compreendê-los no nível mais profundo. Eu me chamo Carol Moraes e hoje a gente vai falar de forma bem sucinta o que são crenças e como elas nascem, crenças conscientes e inconscientes e como elas impactam os nossos resultados e o sucesso na nossa vida. Bom, primeiro, crenças são convicções, como eu disse anteriormente, profundamente enraizadas em nossa mente a partir das nossas experiências de vida. É toda ideia que a gente guarda como verdade, tendo consciência ou não disso. Eu posso, por exemplo, ter a crença de que é impossível se dar bem no Brasil ou em qualquer outro lugar, por ter crescido em um ambiente onde as pessoas falavam isso o tempo inteiro. A minha necessidade de pertencer vai fazer com que eu honre essa ideologia, não só acreditando nela, mas também validando-a com os mesmos comportamentos daqueles que me cercam. É isso que a torna limitante. É a forma como o meu cérebro cria esse caminho neural em torno dessa ideologia. Como as crenças são criadas, como elas nascem. Desde o momento em que a mulher engravida, ali por volta do terceiro, quarto mês, o feto ele já consegue sentir tudo que a mãe sente. Então, desde esse período até os 7 anos de idade, são formadas as nossas primeiras crenças, porque é nessa época que o cérebro está criando conexões neurais e sinapses também. A gente desenvolve uma crença que nada mais é do que uma programação mental com base no que vê, escuta e sente. O nosso subconsciente, até os 7 anos, não possui divisão com o consciente, fazendo com que a gente interprete como verdade tudo aquilo que a gente experiencia. A fisiologia dos nossos sentidos pela visão, audição e o nosso próprio corpo são responsáveis por levarem até o cérebro as nossas percepções de mundo através das nossas vivências. Após esse período, as crenças elas são formadas através da repetição de 3 pilares. A atenção, que é o foco, o acordo, que é o concordar, e o ato de acreditar, que é a fé. Então, a repetição que a gente vive dia após dia nesses ambientes faz com que a gente dê, mesmo sem perceber, atenção aos hábitos dos outros. E uma vez que eu tô ali sempre vivenciando as mesmas coisas, eu acabo concordando, volto a dizer, mesmo sem perceber. E com o tempo de tanto repetir, né, eu acabo acreditando que aquelas informações que eu tô recebendo são de fato reais. É a fé que eu coloco nelas, a credibilidade que eu dou para o comportamento dos outros. A gente pode criar ao longo do tempo, claro, crenças conscientes, que são ideias e visões individuais de mundo, e você não tem que se preocupar tanto com elas, mas com as crenças inconscientes sim, porque elas são as convicções automáticas que estão no teu subconsciente, moldando a tua realidade que nem sempre você sabe que as possui. Olha o que a Stephanie Stoll, ela é psicóloga, ela diz nesse texto. Nossas crenças são quase como o nosso sistema operacional das emoções. Pode não parecer, mas o seu poder sobre nós é imenso, seja para o bem ou seja para o mal. Nossas crenças são as lentes pelas quais enxergamos a realidade, por isso é essencial que falemos delas. Bom, ela quer dizer que ao vivenciar essas experiências, a criança que não sabe ainda interpretar as ações dos adultos pode desenvolver sentimentos como medo, tristeza, desamparo ou mesmo raiva. E é aí que mora o perigo da crença inconsciente. Uma vez que eu internalizo um sentimento negativo, a minha psique ela vai criar maneiras de me defender de reviver as mesmas experiências. É aí que nasce
perfeccionismo, procrastinação, obsessão por controle e tantas outras dificuldades que nós adultos vivenciamos diariamente e que só nos afastam de uma vida mais equilibrada. E aí eu entro em mais um ponto do vídeo. Como essas crenças impactam os nossos resultados de sucesso na nossa vida? Através da percepção da realidade que eu trago gravada no meu cérebro, eu posso usar essas crenças para potencializar a minha vida ou me auto-sabotar. Como é que isso funciona? Um programa mental atua em 3 níveis. O ser, que é a identidade, é como você se identifica. O fazer, que é a capacidade que você acredita que tem. E o ter, que é sobre o teu merecimento. E quando a gente fala de crenças que ainda estão no nosso inconsciente, que ainda não trouxemos para a luz da nossa consciência, né, para o nosso conhecimento, isso quer dizer que se você não está alcançando determinados resultados na sua vida hoje, é porque está sendo guiado às cegas por essas convicções. As suas percepções de mundo, elas estão te guiando. Por isso o título desse vídeo é: se entender isso sobre crenças limitantes, você prospera. Porque para prosperar é preciso conhecer quais são os muros invisíveis que estão te limitando. Senão aquela sensação de que está sempre lutando, né, correndo atrás, se matando e as coisas não dão certo, elas vão sempre permanecer em você. E a gente tem essa crença coletiva, inclusive, de que o sucesso ele vem no esforço, na luta. Só que o sucesso vem quando você se autoconhece, sabe quais são os seus pontos de melhoria, onde você precisa se desenvolver de forma mais estratégica para alcançar metas. Eu conheço muitas pessoas, eu já fui uma delas, inclusive, que tentava de tudo para ter sucesso profissional. Mas no fundo eu não entendia por que eu procrastinava tanto, por que eu tinha preguiça de estudar, por que eu não fazia o básico que eu precisava fazer. Só que essas eram questões bem superficiais, né? Como eu digo, são a ponta do iceberg de habilidades emocionais internas que a gente precisa resolver. A raiz da minha falta de movimento, pelo menos, era a falta de autoconfiança, baixa autoestima. E aí de nada adiantava o meu movimento braçal exagerado se eu não agia de forma inteligente, né, emocionalmente. Se eu não me conhecia para saber quais eram os meus pontos fracos, quais eram os meus pontos de melhoria. E eu não tô falando que não precisa de ação, tá, gente? Claro que precisa. Mas ação estratégica, baseada nas tuas potencialidades, são essenciais. E aí que entra os 3 níveis de atuação que eu falei acima. Como é que você se identifica? Como é que é o teu discurso do eu sou? Ah, eu sou preguiçoso, sou medroso, sou dependente. Isso tudo é crença que você pode ter enraizado sobre si e faz parte da tua autoimagem. No nível do fazer, que é a capacidade que a gente acredita ter, existem crenças como eu não consigo fazer, eu desisto de aprender, isso daqui não é pra mim. E esses 2 níveis de um programa mental também estão atrelados à crença do merecimento. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ter isso ou aquilo, eu não mereço frequentar tal lugar, eu não mereço ir a determinada viagem, eu não sou boa o suficiente. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Eu sei que é um tema um tanto complexo, mas a coisa mais importante disso tudo aqui, gente, é você entender que as tuas convicções sobre a vida e sobre você são inconscientes em mais de 90% do tempo. E a forma como elas surgem, e você sabe que as tem, está em como você se sente no teu dia a dia ao lidar com algumas pessoas, né? Seja no trabalho, seja em casa, a forma como você lida com dinheiro, a forma como você reclama de alguns problemas. São os nossos pensamentos e a nossa forma de reagir que entregam as nossas crenças. Aqui eu trouxe algumas convicções, né, algumas crenças para ver se você se identifica aí. Então olha só, ou eu sou feliz ou eu tenho dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro corrompe as pessoas, ser rico é para poucos, homem é tudo igual, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou bom o suficiente, eu nunca tenho tempo para nada. Essa era a minha cara, às vezes ainda é. Eu trabalho, não vejo dinheiro. Você deve ter um monte de crença que você repete aí no teu dia a dia, assim como eu, assim como a maioria das pessoas. E o que eu queria te dizer é que todos nós temos crenças, não é só você, tá bom? A forma como você escolhe trabalhar isso é o que deve de fato guiar o teu caminho. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui no card eu vou deixar a segunda parte desse vídeo, para esse daqui não ficar tão longo, que vai ser o vídeo sobre como você vai
reprogramar essas crenças. Vai ser um vídeo muito bom, porque eu vou explicar de uma forma um pouco científica como é que você vai conseguir criar novas crenças potencializadoras, novas crenças positivas em torno dessas que você já tem. E aí, com essa programação, com essas dicas, você vai conseguir mudar muita coisa na tua vida. Assiste o segundo vídeo, tá bom? Para que você consiga realmente fazer uma reprogramação eficaz. E até a próxima!